Olá, vascaíno! Olá, vascaína! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, sou Rafael Júnior. 6 de maio, o presidente do Vasco, em exercício através de uma liminar, o Jorge Salgado, pediu aos conselheiros deliberativos do Vasco um pedido para fazer um empréstimo de 40 milhões de reais. Aí eu paro para pensar, 40 milhões de reais, no momento que o Vasco vende Thales Magno por preços superiores, qual seria o interesse desse empréstimo? Qual seria a origem desse empréstimo? As garantias, seus juros, quem lucraria com esse empréstimo? Aí eu falo, meu amigo Hernando, grupo de WhatsApp, assinante do nosso canal, porque o Vasco poderia pegar esse empréstimo nesse exato momento em que o Thales está contribuindo com os cofres do Vasco. Vamos falar também do jogo Vasco e Botafogo, todos os preparativos, as dúvidas, análise ponto a ponto. Também estaremos falando sobre a preparação do Vasco para decorrer do ano. Muita coisa tem que ser dita. E reforços. Isso e muito mais aqui no nosso Vasco é Destaque. Vasco em Destaque. Prezado senhor presidente, venho por meio deste respeitosamente a solicitar a aprovação para que o clube realize operações cessão e de garantias no montante de até 40 milhões de reais a serem recebidas pelo clube até o limite do dia 31 de dezembro de 2021 para a tomada de recursos como taxa limite de 7,5% ao ano, sem correção monetária, junto a instituições financeiras ou operações de mútuo entre pessoas jurídicas ou pessoas físicas. No que tange os recebíveis referente ao contrato de patrocínio, licenciamento e royalties, entre outros recebíveis, assinado entre o Clube de Regatas Vasco da Gama, que compreende que o período do dia 1º de maio de 2021 e 31 de dezembro de 2021. Cabe ressaltar que tal solicitação caracteriza-se pelo fato notório, público, da grande dificuldade financeira a qual o clube se encontra, com as folhas salariais e atraso com os fornecedores, de maneira a clarificar e justificar a solicitação supramencionada, informo que os recursos levantados serão integralmente utilizados para regularização das folhas salariais e atraso com os fornecedores, até o limite. Informamos que as cotações que serão apresentadas não terão custos efetivos superior a 10% ao ano. Sendo o valor superior, enviaremos um novo ofício à presidência do Conselho Deliberativo solicitando uma nova aprovação das condições ora mencionadas, sendo o que se apresenta é na forma do artigo 81, inciso 2, do Estatuto Social do Clube de Regata Vasco da Gama. Vossa Senhoria, deste respeitoso conselheiro, a aprovação. É isso aí, pessoal. Agora fica as perguntas no ar. Para que foi esse empréstimo? Qual foi a direção? Será que esse empréstimo já caiu na conta? Será que esse é o dinheiro que pagou o salário dos funcionários e jogadores? Ficam várias perguntas. Infelizmente a gente queria estar aqui falando coisas boas, falando coisas positivas. Mas essa aí é a gestão Jorge Salgado, que põe interrogação na cabeça do torcedor. Eu deixo para você aí colocar nos comentários o que vocês acham dessa situação de mais empréstimo. O Vasco que tem que pagar 314 milhões de reais esse ano, pagando mais empréstimo. Qual é a visão do torcedor sobre isso?
Essa é a gestão que prometeu 70 milhões logo de início. Cadê? Grandes investidores, cadê? Abre uma lacuna entre o time, que é o Clube de Regata Vasco da Gama, e sua torcida. Aí a gente vai ficar feliz porque comprou o Matias Galarza, que comprou o MT. Fica como? O torcedor nesse momento fica frágil. Porque quando a corda aperta, vai correr para o torcedor. Vasco Pixel, Associação do Sócio Torcedor. E aí fica como? O coração do torcedor, a paixão do torcedor. Eu fico revoltado aqui. Aqui não é um YouTube que fala bonito, que fala o que eles querem ouvir. Aqui é o coração vascaíno, pô. Eu quero respeito, eu quero meu Vasco de volta. O Vasco é da torcida, não é de dirigente, não é de presidente, não é de ninguém, não. O Vasco é do torcedor. E o torcedor quer ver um time forte e campeão. Forte e campeão. É só mancada. Para que esse empréstimo no momento que Thales foi vendido? Será que agora vamos ter aí uma contratação de 3 ou 4 jogadores de expressão? Que a gente vai abrir os olhos e dizer assim, nossa, esses jogadores aí vão entrar aí e vão arrebentar. Será que vai ser dessa forma? Eu quero que você, torcedor, que me acompanha aqui no canal, deixe aqui se você está satisfeito com mais 40 milhões de empréstimo. Porque o Vasco não tem esse poder no momento para ficar apanhando empréstimo. Já vendeu o Thales. Tem aí também aí o Andrei para ser vendido. E até o momento, pasme, o Andrei, para sentar com o Vasco, para renovar o seu contrato, fez alguma exigência. E o Vasco achou difícil. O jogador que está sendo sondado aí pelo clube lá de Portugal, também aí, Galatasaray também da Turquia, também já botou a cara, também interessado no Andrei. O próprio Santos também está interessado no Andrei. Entendeu? O Vasco vai botar dinheiro em caixa. Coisa que eu acho que quando eles pediram esse empréstimo, eles não imaginavam. Mas esse empréstimo aí tem que ser analisado, tem que ter resposta. A diretoria tem que botar aí a cara para poder explicar. Porque até o momento, empréstimo, venda de jogadores, entendendo? Não é o dinheiro que o Vasco esperava dessa gestão, né, Jorge Salgado? Cadê o dinheiro que o senhor falou que ia trazer? 40 milhões de empréstimo? Não é 70 milhões de aporte, não. Ou será que é exato momento, a hora de você querer pagar, se pagar e pagar todo mundo? Porque aqui tá aqui, ó, empréstimo a mútuo. Entendeu? De pessoas físicas e jurídicas. Será que não foi o mesmo empréstimo que vocês fizeram para pagar os funcionários e os jogadores, não? Cara, isso aí está queimando os neurônios do vascaíno. O vascaíno não aguenta mais. O vascaíno não aguenta mais, é muito peso. E fica aí a minha indignação. Eu fico indignado porque eu não estou aqui para falar mal da gestão Jorge Salgado. Eu queria estar aqui falando bem, mas infelizmente os caras aprontam. Tá aí na sua tela aí, ó, o pedido. Mais uma vez o pedido deles. Cara, é muito difícil mesmo. Isso aí é a realidade Vasco da Gama. Agora vamos falar de futebol, meus amigos. Meus amigos, continuando falando aqui de Vasco da Gama, vamos falar de futebol em campo. O Vasco continua se preparando aí para poder pegar o Botafogo. O jogo acontece nesse sábado, às 3 horas da tarde, em São Januário. E o Vasco aí, com seu departamento médico recheado, continua ainda aí em tratamento. Os jogadores Hernando, Ron, Marquinhos Gabriel, o MT, que deva estar aí também voltando para o jogo contra o Botafogo. E a gente aguarda. O Vasco também visa aí contratação de mais um atacante. A gente aguarda aí o Vasco sobre reforços. O Vasco já trouxe o Emerson Urso, já aí apresentou o Sarrafioli. Então vamos aguardar. O Vasco que tem um monte de interrogações. Esses jogadores que vieram aí para ser jogadores, para suprir necessidade do Vasco,
continuam em departamento médico. Volto a repetir, o Marquinhos Gabriel, o Hernando e o Rômulo. O Rômulo, depois daquela partida com o Madureira no primeiro tempo, não se fala em Rômulo em campo jogando bola mais. Também é aí também o Hernando, é dúvida. O Marquinhos Gabriel, que o Vasco no último jogo contra o Botafogo, na primeira partida, sentiu falta. Olha que ponto o Vasco está. Depois não quer reclamar que o Romário fale mal, pois a gente nota aí que o time do Vasco, mesmo com sua espinha dorsal já traçada, ainda existe muitas carências. Existe muita carência, temos que tomar cuidado, o Pássaro tem que analisar, o Marcelo Cabo também tem que parar para pensar. Parece que saiu o resultado da perícia do jogador Dedé, parece que foi aprovado, está apto a jogar futebol, mas nesse mundo de futebol eu tenho minhas dúvidas. Hoje é verdade, amanhã é mentira, então nós temos que ser cautelosos, pois o Vasco tem contratado muito mal. Assim foi o Breno, assim foi o Marcelo Matos e muitos outros no passado. E o Vasco volta a repetir as mesmas práticas. Parece que gosta de manter jogador no departamento médico e no final das histórias, da Bacia das Almas, ser processado. Então, o Vasco tem que analisar aí. O Vasco que fez N dispensa de vários jogadores, há uma lista de jogadores para ser dispensado. O Pássaro fez um resumo desses jogadores em finança, parece que vai ser de 18 a 20 milhões sendo aí economizado pelo Vasco. Então, pessoal, o Vasco tem que analisar quem contrata e quem coloca, pois temos muitas apostas. Eu particularmente apostaria mais na base, trazer esses meninos para o profissional, para poder aos poucos se lapidando cada vez mais e não entrar no mercado contratando qualquer jogador. Claro, teve o seu sucesso. O Zeca tá aí, entendeu? Jogando bastante. Tem o Matias Galarza, que definitivamente é do Vasco. Tem um MT. Então, temos que se analisar como se contrata e se preparar o time para todo o decorrer do Campeonato Brasileiro da Série B e Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco tem esse compromisso contra o Botafogo, um treino de luxo. Mas é isso, meus amigos. O Vasco sempre na bola de neve de muito trabalho e pouca eficiência. Vamos aguardar aí amanhã um bom resultado contra o Botafogo. Espero que o Vasco ganhe bem e venha com moral para a Série B e para os 2 jogos da Copa do Brasil. Pois o Vasco, ele precisa de ter uma moral elevada para dar continuidade ao trajetória. O Vasco precisa ter uma moral aí elevada para jogar a sequência do ano, pois o Vasco vem de muita tribulação, de muitos erros. Infelizmente, a gente não queria estar falando desses erros, queria estar falando do sucesso do Vasco, pois infelizmente a nossa visão é outra. Infelizmente, mais uma vez eu volto falar para um amigo torcedor. Aqui nós estamos aqui para falar a verdade. Se for para mentir, é melhor a gente nem vir aqui falar, tá ok? Porque o nosso compromisso é fazer um Vasco forte e campeão. Porque gigante ele sempre foi. Saudações vascaína e a gente se encontra nos próximos vídeos. Aquele abraço.